Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a PEC 37 com o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Lio Marcos Marim. Muito bem, procurador, além da PEC 37, que já é bastante, né, outras iniciativas legislativas que impactam aí a atuação do Ministério Público estão sendo apresentadas. Uma delas prevê, inclusive, a instalação de controle externo para a atividade das promotorias, outra aplica sanções a promotores por violação de sigilo funcional. Como é que o senhor avalia esse movimento aí que busca a diminuição das atribuições da corporação? Como você bem falou, é um movimento e isso nos preocupa. E esse movimento surgiu por dois motivos. Pelos nossos acertos, mas também pelos nossos erros. Muito porque o Ministério Público, depois que recebeu a missão de defesa da sociedade, de manutenção do regime democrático e da ordem jurídica, ele foi a campo e está tentando fazer o seu dever de casa. Ele está investigando, processando, defendendo os interesses da sociedade, dos órgãos públicos como um todo. E por conta disso tem atingido algumas pessoas que antes não eram atingidas e agora estão se sentindo incomodadas. E claro, há uma reação por conta disso. Especialmente, como já disse aí um outro ministro, principalmente o andar de cima agora está sendo alcançado pela justiça também. Isso é um motivo. E o outro, sem dúvida, nós temos também que reconhecer, é que há alguns equívocos e alguns excessos por parte de alguns membros do Ministério Público. Isso nós estamos amadurecendo, nós estamos compreendendo, acho que esses fatos todos fazem com que nós levemos isso à reflexão e estamos tentando corrigir. Há alguns excessos, há alguns abusos, mas para isso não precisa mais legislação. Já existe controle externo através do Conselho Nacional, existem as nossas corregedorias, o próprio Judiciário também acompanha a nossa atuação, a OAB. Há legislação mais que suficiente para punir qualquer membro do Ministério Público quando extrapola, ou quando abusa, ou quando ofende a imagem, a honra, ou traz qualquer outro prejuízo a qualquer cidadão. Ele já possui os meios legais para buscar a reparação, inclusive para punir o membro do Ministério Público quando comete esses equívocos. Muito bem, procurador. Caso a PEC seja aprovada, além do Ministério Público, alguns outros órgãos também vão ter o seu poder de investigação impactado? Sem dúvida nenhuma. Como nós dissemos lá no início, nós não queremos, e não é só o Ministério Público que faz, não queremos a exclusividade da investigação, e não é só o Ministério Público que investiga e que combate o crime. Os órgãos fiscais, como eu falei no início, fazem um trabalho de investigação muito importante no combate à sonegação fiscal, evasão de divisas, entre outros. A Polícia Militar, ela investiga de diversas ordens, a gente pode destacar a Polícia Militar Ambiental, que faz um trabalho relevante na defesa do meio ambiente, que é um patrimônio de todos. A própria imprensa, ela investiga muitas vezes e produz provas, inclusive fortes e contundentes, que são utilizadas com frequência pelos membros do Ministério Público para a corporação. Enfim, são vários, o COAF, o IBAMA, Receita Federal, o INSS, crimes contra a Previdência, nós vemos aos montes acontecendo, e se não houver uma atuação por parte dos próprios agentes da Previdência, esses crimes, esses fatos não serão apurados, até porque não há um conhecimento, uma especialidade, nem pelas polícias e nem pelo Ministério Público para detectar isso efetivamente. E todos esses órgãos poderão ser prejudicados, porque passando a PEC, o que ela determina é que todos esses fatos terão que ser submetidos a um delegado, terão que incorporar um inquérito policial para poder ser utilizado num processo judicial para responsabilizar o autor do crime, para recuperar eventuais valores aí que foram subtraídos do patrimônio público. Bom, nós estamos aí vendo uma coisa diferente acontecendo no Brasil, o povo indo às ruas, reclamando de muita coisa, e a PEC 37 também passou a ser o ingrediente das manifestações. Bom, eu não entendo muito bem o porquê desse conflito aí entre polícia e Ministério Público, já que os dois estão aí empenhados no combate à criminalidade e à corrupção. Como é que surgiu essa discussão, esse conflito? Será que isso aí não está um pouco desproporcional, procurador? A nosso ver está, a nosso ver não precisaria a PEC efetivamente. Eu acho que tem que haver mais diálogo entre as polícias, entre o Ministério Público, entre os demais órgãos, e todos nós temos que ter consciência que servimos a sociedade e temos que estar unidos para bem servir a sociedade e para protegê-la. Infelizmente, esse projeto de emenda constitucional surgiu pelo deputado Lorival Mendes do Maranhão, que é um delegado federal, se não me engano,
o delegado aposentado ou na ativa, não sei, e com base nisso surgiu a PEC, e aí, como diz, aqueles que eventualmente tinham alguma insatisfação, alguma outra situação, acabaram dando apoio à emenda e ela chegou até esse momento. O Ministério Público e outros órgãos, vendo que nós corríamos risco de perder esse poder de investigação e que isso traria sérios prejuízos e gravando da sociedade, nos mobilizamos contra, e a sociedade, felizmente, como você falou, foi às ruas, percebeu que isso não é interessante para ela, e o que nós temos é que agora construir solução, sair desse procedimento. Eu acho que, como o próprio Congresso diz, não tem que ter vencidos nem vencedores, mas nós temos que pensar na sociedade, eu acho que nós temos que fortalecer todos os órgãos de investigação e nos unirmos para bem servir a nossa sociedade. Procurador, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu deixo o senhor à vontade aí para fazer a sua consideração final. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, esclarecer sobre essa PEC. Como eu disse, isso não é um interesse apenas do Ministério Público, isso é o interesse da sociedade. A garantia que se dá quando se deu as atribuições ao Ministério Público e aos outros órgãos de agir como nós estamos agindo é para proteger a sociedade, é para efetivamente nós combatermos a criminalidade, buscarmos a segurança jurídica, buscarmos os valores republicanos, que são da igualdade, solidariedade, fraternidade, e é com esse espírito que nós temos que todos unidos trabalhar. A sociedade se deu conta disso, a sociedade foi às ruas, e a nossa esperança agora é que essa emenda condicional não seja aprovada, que ela vá para o arquivo o quanto antes e que todos nós retomemos aí as nossas rotinas, porque isso hoje nos absorveu um tempo significativo para trabalhar em cima dessa questão e que consigamos desempenhar nossa função da melhor forma possível. Muito bem, Procurador Marim, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Lio Marcos Marim, sobre a PEC 37, que pretende limitar o poder de investigação do Ministério Público. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!